Eu acho muito interessante quando um filme de terror fica tão famoso ao ponto dele se tornar um estereótipo de alguma coisa. Por exemplo, hoje em dia não tem como pensar em Halloween sem lembrar do Michael Myers. Não dá pra pensar em boneco assassino sem lembrar do Chucky. E não tem como pensar no Dia do Azar, sexta-feira 13, sem pensar num assassino mascarado de 2 metros de altura com uma machete na mão e uma máscara de rock. Mas apesar disso tudo, hoje a gente não tá aqui pra ver ele nessa forma, mas sim dar uma olhada no filme que começou tudo. Olá meus amigos, eu sou o Marcos e bem-vindos a mais uma Lógica de Tudo, o programa que destrincha filmes em busca de lógica ou a falta dela. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Sexta-feira 13, de 1980. A essa altura do campeonato todo mundo já sabe a importância desse longa pro terror, mas não custa ressaltar. A ideia do projeto veio da cachola do Sean S. Cunningham, um diretor e produtor que pelhava o peito para pagar as contas no início dos anos 70. Um dos seus trabalhos como produtor que lhe deu certa notoriedade na indústria foi Aniversário Macabro, o filme de estreia de um carinha pouco conhecido na época chamado Wes Craven, que mais tarde viria a criar o Freddy Krueger e a dirigir Pânico. O Cunningham era conhecido por sempre fazer filmes de assuntos que estavam na moda dos Estados Unidos. E em 78, a moda era ditada por Halloween, do John Carpenter. Então o cara ligou pro seu amigo roteirista Victor Miller e falou: "Bora copiar Halloween só que sem fazer igual?" E o Miller respondeu: "Bora." Pra começar, o Lazarento colocou um anúncio na Variety anunciando Sexta-feira 13 como o filme mais assustador já feito, sem ter um roteiro, sem financiador, sem ator, sem porra nenhuma. De pouco em pouco essas questões foram se resolvendo, o financiamento veio de um trio de produtores que já tinham trabalhado em Aniversário Macabro, o roteiro foi terminado pelo Miller e o próprio Cunningham assumiu a direção do projeto, que iria ter um elenco com alguns desconhecidos, alguns famosos em começo de carreira e até um Nepo Baby. E bom, como que começa a falar desse filme, né? Ele foi o popularizador dos filmes slasher oitentistas, muito pela sua direção, que sempre esconde o assassino e mantém o mistério e a curiosidade sobre quem ele é. As mortes, que são o núcleo da parada, inventivas e pra época bem realistas, e pela atmosfera que ele cria. Eu duvido que acampamentos de verão fossem considerados assustadores antes desse filme. Foi a partir daqui que diretores e produtores descobriram a mina de ouro que é fazer filme de serial killer com personagens jovens e transantes e muito sangue. Características essas que hoje em dia são vistas como estereótipos, e tudo culpa de Sexta-feira 13, que deu início a isso tudo. A influência é tanta que franquias mais antigas receberam filmes novos que adotaram características dos slasher, como no próprio Halloween, que inclusive a gente tá cobrindo no canal, link para esses vídeos estarão no card aqui em cima. O filme foi um marco de bilheteria e muito popularizado pelos inúmeros casos da galera rachando a goela de tanto gritar nos cinemas, rapidamente se tornando um evento. People poured into the theaters to see this and kept coming and kept coming and kept coming. They started talking about 10 million, 20 million, 30 million dollars. Apesar disso, as críticas iniciais acabaram não sendo tão receptivas, e por mais que ele seja uma grande revolução pro gênero, é impossível assistir ele hoje em dia sem ficar entediado. Algumas sequências são feitas no intuito de criar tensão e aumentar o suspense, só que elas falham porque nada de interessante tá acontecendo. Tipo, tem uma parte que a galera vai nadar e é isso, não acontece nada. Eles acham uma cobra e não acontece nada. Um cara imita um indígena e não acontece nada. Eles se inscrevem no canal e opa, essa coisa é boa, hein? Eu acho que vocês deveriam seguir o exemplo deles, hein? E apesar de não ser considerado um ponto negativo, é importante falar que não tem Jason ainda aqui. Ou melhor, até tem, mas não do jeito que a gente tá acostumado. Porém, eu acho bem legal que mesmo que o ícone mais reconhecível da franquia não tenha sido criado aqui, o filme ainda carregue tanta importância. O sucesso, logicamente, fez o filme se tornar uma franquia, que muito ironicamente tem 12 filmes. Na trave! E para além disso, ela tem uma enxurrada de curta-metragens feitos por fãs, que são na média uma bela homenagem. Além de quadrinhos, uma série de TV sem relação com os filmes, uma futura série de TV com relação aos filmes, e uma gigantesca treta judiciária sobre os direitos da franquia. Eu vou tentar não me estender muito aqui, mas basicamente depois do lançamento do filme mais recente, em 2009, o Cunningham e o Miller foram para os tribunais para ver de quem eram os direitos do filme original. O desfecho disso veio em 2021, com o Miller recebendo os direitos pelo primeiro filme e o Cunningham ficando com os direitos das demais produções. E é aí que mora o problema, já que o personagem do Jason aparece no primeiro filme, mas não na versão assassina dele. Então o Miller não pode fazer um Sexta-feira 13 com o Jason máscara de hockey, e o Cunningham não pode fazer um filme chamado Sexta-feira 13 e nem dar o nome do vilão de Jason, já que isso não é direito dele. Em resumo, se esses velhos não fazerem as pazes, a gente nunca vai ver o novo filme dessa franquia nos cinemas. E isso entristece o coração de todo fã e nos obriga a voltar atrás e reassistir os clássicos, para matar a saudade e para ver o quão ilógico eles conseguem ser. Então, sem mais delongas, Sexta-feira 13. O
filme já começa com um flashback pro ano de 1958, no campo Crystal Lake, um acampamento de verão que se tornará sinônimo dessa franquia. A gente consegue ver que no lugar tem alguns jovens cantando uma bela canção. Tu me traíste com o preto cigano. Mas a gente também vê uma pessoa misteriosa passeando pelo meio do mato e entrando em uma das cabanas do lugar de forma macabra. Dois dos monitores que estavam cantando com os jovens saem do meio da galera e vão para um lugar mais afastado para transar. Entretanto, o coito deles é interrompido pela figura misteriosa, que esfaqueia um dos jovens. A gente não tava fazendo nada, a gente só tava se divertindo um pouco. E assassina a outra monitora, encurralando ela na parede até que a imagem do filme congele e fique branca, uma maneira bem incomum de matar alguém. O filme então pula para o presente ano de 1979, numa sexta-feira, dia 13 de junho. A gente acompanha a chegada de uma moça chamada Annie, numa cidade que, além de parecer meio abandonada, tem também um sino badalando que lembra muito um efeito sonoro bem familiar para os fãs de FNAF. A Annie acha uma galera dentro de uma lanchonete e pede carona até o Crystal Lake, porque o local tá pra ser reaberto e ela vai ir trabalhar de cozinheira. Um caminhoneiro chamado Enos aceita levar a garota, porém antes deles irem, a Annie leva uma encarada sinistra do pessoal, já que o acampamento não tem uma reputação muito boa pela região. Campo de sangue? Vão reabrir aquele lugar? No meio do caminho, o Enos conta que o Crystal Lake tem fama de ser amaldiçoado por conta de diversas mortes ocorridas no local desde os anos 50. Fora as que a gente viu no flashback, teve um afogamento em 57, alguns incêndios e um incidente envolvendo água envenenada. Inclusive esse da água aconteceu durante outra tentativa de reabertura feita pelo casal Christie, e agora o filho deles, o Steve Christie, é quem tá planejando a atual reinauguração. As tentativas do caminhoneiro de fazer a Annie mudar de ideia são em vão, porque a Annie é o clássico estereótipo de filme de terror da garota que ouve uma rapaziada falando que vai dar merda abrir o acampamento e ela na maior paz, sem ter um pingo de bom senso pra escutar a galera e dar o fora dali. A Annie é deixada no meio do nada pra fazer o resto do caminho a pé e, em paralelo, a gente conhece 3 outros jovens que estão indo pro lugar pra trabalhar de monitor: o Ned, a Marcy e o Kevin Bacon, quer dizer, o Jack. Por algum motivo a cena de introdução deles é dirigida como se eles fossem um trisal. Ô Márcio, me diz uma coisa, será que lá no acampamento vai ter gatas lindas assim que nem você? Você só pensa em sexo, né? Não, que isso? O que é bem longe da realidade, já que o Ned é o famoso segurador de vela do grupo. Porque é lógico que o personagem do Kevin Bacon não ia ser solteiro, né? O trio chega no Crystal Lake e são recepcionados pelo Steve Christie e por uma das suas assistentes, a Alice. O filme mal começou e ele já apresentou uma penca de personagens que são claros estereótipos. Tem a mocinha, o brincalhão, a Final Girl, a personagem que obviamente só existe pra morrer, entre outros que a gente ainda vai conhecer. E tudo isso tinha chance de fazer o filme ficar muito arcaico, mas de alguma forma ele funciona. Eu acredito que seja porque, apesar de serem caricaturas, eles têm outras camadas, mesmo que superficialmente. Tipo, o Ned não vai ser totalmente o brincalhão. Tem um momento mais tarde que mostra como ele se sente sozinho por não ter uma namorada igual o Jack, o que deixa ele um pouco mais humano e simpatizável. Essas pequenas nuances dos personagens são pontuadas pelo Victor Miller de uma maneira muito inteligente. Figure out as many different ways of making the teenagers dumb without being really stupid. Enfim, o Steve volta para a cidade para resolver algumas pendências, e enquanto os jovens terminam de arrumar o Crystal Lake, a Annie ainda tá na estrada, mas não por muito tempo, já que ela consegue carona com alguém que a gente ainda não conhece. Esse indivíduo é gravado em primeira pessoa, assim como o assassino dos flashbacks, até porque, se não era óbvio até agora, eles são a mesma pessoa. A menina percebe que tomou no zóio quando essa pessoa misteriosa passa da entrada do acampamento e se recusa a encostar o carro. Então ela pula do veículo em movimento, se espatifa toda no chão e adentra a mata para tentar escapar. Só que ela não aguenta correr por muito tempo por conta do pulo que ela deu do carro, e logo o assassino a encontra e a mata, abrindo seu pescoço com uma faca. De volta ao campo, a gente entra no momento do filme em que um monte de nada acontece. Ele mostra os jovens nadando. Vem cá, o que você mais curte na vida, hein? Sundae de caramelo. Engana que eu gosto. Fazendo a trollagem do afogamento, ligando o gerador, conversando sobre a falta de cozinheira. Que pena que a Annie não apareceu. Disseram que era uma grande cozinheira. É, mas não vai esperando que eu vá fazer tudo, não. E matando cobra. Inclusive tem 2 coisas que eu quero destacar sobre essa cena. A primeira é que a cobra que eles matam era de verdade, e portanto crueldade com animais. Chamem a Luísa Mel. Luísa Mel! Luísa Mel! E a segunda coisa é que pra tirar a cobra debaixo da cama pra eles matarem, o personagem do Kevin Bacon faz isso.
Moleque, que merda de movimento foi esse? Fudeu com a cama inteira de graça, brother. Muita encheção de linguiça depois, a gente finalmente vê uma cena que é meio interessante e cria uma certa tensão. E esse momento envolve o Ralph, o velho maluco que tem em todo slasher, que aparece pra avisar os protagonistas que eles vão morrer. Tenho que avisar vocês. Estão condenados se ficarem aqui. Saiam. Saiam! Apesar da participação dele ser pouca, a presença do Ralph é bem marcante. Ele é um dos únicos personagens que volta a aparecer em outro filme, e por conta disso, eu acho que ele pode ser considerado o Stan Lee dessa franquia. Excelsior! Ao cair da noite, depois de vários nadas acontecer, o filme lembra que ele tem que avançar. Então, em um determinado momento, o Ned tá andando pelo terreno e enxerga o que parece ser uma pessoa entrando em uma das cabanas. Ele segue a figura, achando que ela precisa de ajuda, mas isso foi literalmente a pior coisa que ele podia fazer, já que essa é a última vez que a gente vê ele com vida. Um tempo depois, o Jack e a Marcy entram nessa mesma cabana para escapar de um temporal que estava começando na região, e além de procurar abrigo, eles aproveitam para liberar um pouco a tensão. E no meio do ato, a gente descobre que fim que o Ned levou. No outro lado do acampamento, os demais personagens iniciam um jogo de Strip Monopoly, e eles vão ficar nesse jogo por pelo menos mais meia hora. Então eu vou aproveitar esse momento para introduzir os dois personagens que estavam faltando, que é o Bill, o estereótipo do cara gente boa que tem altas chances de não ser o assassino, e a Brenda, que não tem um arquétipo muito definido, mas como é ela que sugere o jogo do Strip Monopoly, eu creio que ela caia na categoria da personagem que só quer saber de safadeza. Voltando pro casal, depois do ato terminar, a Marcy corre pro banheiro para fazer suas necessidades. E durante o tempo que o Jack fica sozinho, o sangue do corpo do Ned em cima dele começa a pingar na cabeça dele. Porém, o guri não tem muito tempo para reagir, antes do assassino, que estava embaixo da cama o tempo todo, atravessar uma flecha pelo pescoço do rapaz. Uma baita de uma cena e uma excelente morte, que é muito icônica até os dias de hoje e também muito ilógica. Em uma cena anterior, é mostrada uma outra beliche dessa cabana e pelo que dá pra ver, ela é bem altinha. Então pro assassino estar deitado embaixo dela e tirar o braço pra segurar a cabeça do Jack e espetá-lo, ele precisaria de uns 2 metros de envergadura no mínimo. Então ou ele só segura a cabeça ou ele só esfaqueia, os dois juntos não dá. E o próprio filme confirma isso, porque no close mais fechado do rosto do Jack, a mão que segura ele tá claramente relaxada, o que significa que ela não tá vindo debaixo da cama, porque é impossível. Então esse momento vai perder 10 pontos. Os efeitos práticos desse filme são de autoria de um dos mestres supremos dessa arte, o Tom Savini, um nome que a gente ainda vai ouvir muito nesse canal. Em 1979, o trabalho mais recente do Savini tinha sido em O Despertar dos Mortos, do Jorge Romero, que possuía um gore e uma sanguinolência considerados muito realista para a época. And that could be because I was a combat photographer in Vietnam. If the stuff I created didn't give me the same feeling I got when I saw the real stuff, then the fake stuff wasn't good enough, it wasn't real enough. O Cunningham viu o filme e decidiu trazer o Savini pra trabalhar em Sexta-feira 13. E que decisão maravilhosa, porque as mortes desse filme são muito boas até hoje. A minha favorita é a da Anne, e o massa de reassistir o filme é ir parando nessas cenas pra ver as gambiarras de maquiagem que o Savini fazia. Tipo, claramente o pescoço do Kevin Bacon é fake nessa cena, mas é maravilhoso mesmo assim. Ao chegar no banheiro, a Marcy percebe que ela não tá sozinha no local. Vocês podiam escrever coisa melhor do que isso. Jack? Ela vai dar uma investigada na parte das duchas e por conta da baixa luminosidade daquela área, ela falha em perceber o assassino atrás dela, que a golpeia na cara usando um machado. E pela mexida que essa lâmpada deu, dá pra dizer que ele não economizou força na hora do golpe. Em uma lanchonete da cidade, o Steve, que tava tomando um cafezinho reforçado da noite, tem café! Decide voltar pro Crystal Lake pra ver como que os futuros monitores estão. Chegando no portal de entrada, ele é surpreendido pelo assassino apontando uma lanterna pra cara dele. Só que aí que vem a reviravolta, porque o Steve reconhece a pessoa por trás da luz, o que não adianta muito. O que você tá fazendo andando por aí? Voltando para a galera do Strip Monopoly, o jogo deles é interrompido quando a porta da cabana abre com a chuva e derruba tudo do tabuleiro. Então a Brenda volta pro quarto dela, enquanto a Alice e o Bill ficam no lugar arrumando as coisas. Quando ela tá prestes a dormir, a Brenda ouve uma voz gritando por socorro no meio da chuva.
Ela sai da cabana e segue o som até a estação de treinamento com arcos, onde o assassino liga as luzes do local e acaba com mais uma personagem. Os gritos da Brenda são ouvidos pela Alice e o Bill, que decidem ir até a cabana dela para ver se tá tudo certo. Chegando lá, eles dão de cara com um machado ensanguentado na cama da garota. Eles se questionam por um minuto se a Brenda não se transformou num machado. Será? E depois que eles percebem que essa é uma possibilidade estúpida, eles percorrem o acampamento inteiro tentando achar o resto dos jovens, que é claro, estão todos jogando no Vasco a esse ponto. Eles tentam ligar para alguém da cidade usando o telefone do escritório principal, só que sem que eles saibam, os fios de comunicação já foram sabotados, assim como o único veículo do local. A gente tá fudido! Não muito depois, as luzes são cortadas e o Bill vai sozinho até a sala do gerador para ver o que tinha acontecido. O cara começa a demorar muito para voltar, o que obriga a Alice a ir ver o que estava acontecendo. E chegando lá, ela encontra o Bill. Personagem pendurado em porta. Ah, meu ponto fraco. Já aconteceu isso no primeiro Halloween, com o Michael prendendo o cara com uma faca, e aqui são flechas, que obviamente são mais fracas que uma faca para segurar um corpo. Então, novamente, esse momento vai perder 10 pontos. A Alice, assustadíssima com essa situação, corre para uma das cabanas e barrica a porta principal, que eu achei um toque bem interessante para ela. Mostra o instinto de sobrevivência que ela tem em situações de emergência, um aspecto bem raro para Final Girls em filmes de terror. A decisão inteligente dela é muito eficaz até o assassino arremessar o corpo da Brenda pela janela. Entretanto, o medo da Alice passa quando ela enxerga um Jeep encostando do lado de fora, e achando que essa pode ser a sua salvação, ela sai da casa para se encontrar com o motorista, que é revelado como ninguém mais, ninguém menos que Pamela Voorhees, portando o seu clássico suéter azul e o seu olhar de mãe carinhosa e acolhedora. Olá, eu sou a Sra. Voorhees, uma velha amiga dos Cristos. Em um primeiro momento, a Sra. Voorhees acolhe a Alice e conta que ela costumava trabalhar no acampamento com os pais do Steve. A menina leva a Pamela para ver o corpo da Brenda dentro da cabana e nesse momento a Betsy Palmer eleva a atuação desse filme a outro nível, quando ela fica emotiva recontando alguns dos incidentes passados do Crystal Lake. Você sabia que um garotinho se afogou e no ano passado mais 2 foram mortos? Os monitores não estavam prestando atenção, estavam fazendo amor enquanto o garotinho se afogava. Chega até a ser irônico que a Betsy estava atuando tão bem considerando as primeiras impressões que ela teve do roteiro. By the way, when I read this script, I said, what a piece of junk. I thought, this will come, it will go, nobody will ever know or ever see it. Inclusive, falar mal desse filme virou a marca registrada dela. Toda entrevista que ela deu, ela sempre achou um jeito de ressaltar esse pensamento. So the script came and I read it and I said, what a piece of... Ela também conta o nome do guri que se afogou, Jason. Eles deviam ter ficado de olho no Jason, eles deviam. Com isso, a gente vai percebendo que a Sra. Voorhees tá meio piradinha e o mini flashback consolida isso, revelando que o Jason era o filho dela e desde a sua morte por culpa dos monitores, ela vem sabotando toda e qualquer tentativa de reabertura do local, seja matando as pessoas, botando fogo, envenenando água, não se inscrevendo no canal, só coisas horríveis de se fazer. A Pamela começa a xingar a Alice, falando que ela deixou o Jason morrer e tal, e daí a menina dá o fora dali. Aqui a gente também vê a origem daquele som clássico da franquia, que muitas pessoas erroneamente falam como ti-ti-ti a-a-a, quando na verdade é ki-ki-ki mamamá, aludindo à frase kill mama ou mate uma mãe, que são as palavras que a Pamela recita pra ela mesma com uma vozinha de criança, pra aludir ao Jason conversando com ela. Mata ela, mamãe. Mata ela. Eu vou aproveitar essa deixa para destacar a importância da música para esse filme, feita pelo Harry Manfredini. Ela seta totalmente o tom, acho que não só para esse filme, mas para a mitologia da franquia como um todo. Ela é emblemática nas horas certas e, assim como a Sra. Voorhees, ela ataca com um som mais agudo nas cenas de morte, o que faz a música ficar entranhada no filme e ter uma importância muito maior. Somehow or other, the music had to evoke and point out the fact that the killer was there. It wasn't just the camera shooting. It was the POV of the killer. As duas começam uma perseguição pelo acampamento, que envolve muita tapa na cara, murro na virilha, correria e até panelada. E aqui a gente vê a brutalidade da Betsy Palmer. A mulher tava esmurrando a atriz da Alice, a Adrienne King, de verdade para algumas cenas. When we hit somebody on stage, we hit somebody. So I hauled off and I gave her a smack. She fell to the ground, crying, Sean, Sean, she hit me. And he came over, he said, no, Betsy, we don't do that in movies.
O golpe da panelada dá uma segurada na Pamela e permite a Alice ir até o pier do lago para preparar um barco de fuga. Ela se ajoelha do lado do barco para baixar a adrenalina, só que não dá tempo. A senhora Voorhees aparece por lá e ataca a menina com uma machete. Só que ela ainda tá meio atordoada pela panelada e num determinado momento, a Alice ganha o controle da arma e consegue decapitar Pamela Voorhees. Uma sequência que entrou para a história da franquia e dos slashers como um todo. Porém, decapitação com um único golpe é difícil de acreditar. A gente já viu isso acontecer lá em Natal Sangrento com o machado. E se eu não perdoei lá, eu não vou fazer isso aqui. Então esse momento vai perder 10 pontos. Agora, com mais calma, a Alice entra no barco e passa a noite protegida no lago Crystal Lake. De manhã, 2 policiais aparecem por lá e avistam a jovem. Aí ela decide posar para a capa de alguma revista, quando de repente... um excelente jumpscare, o que é bem raro, e um que nem deveria ter ido pro filme. A ideia do Jason zumbi atacando a Alice veio da necessidade de um final real pro filme, e quem proveu isso foi o Tom Savini, inspirado pelo final de Carrie a Estranha. E isso é tudo que a gente vai ter do Jason nesse filme. A Alice acorda em uma cama de hospital, revelando que o ataque no barco foi apenas um sonho. Quando ela pergunta pro policial se eles acharam algum garoto no acampamento e ele responde que não, ela diz que então ele ainda está lá. E o filme fecha com um close no lago, dando a deixa que o Jason vai sair dessas águas e tocar o terror nos próximos filmes. Sexta-feira 13 perdeu 30 pontos de lógica, todos foram de ilogicidades extremas, o que o deixa com 70 pontos restantes, na média para passar de ano, e ele entra na categoria aceitavelmente ilógico. E foi isso, meus amigos. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para espalhar o trabalho para mais pessoas. Comentem aí embaixo sugestões para os próximos vídeos, o que você concorda que não faz sentido, o que você discorda, e principalmente deixem outros filmes que vocês queiram ver sendo analisados aqui no A Lógica de Tudo. Um abraço e até mais!